Epilepsia tem cura? Quem tem epilepsia pode ou não pode dirigir? Quem tem epilepsia precisa procurar uma religião porque está com problemas espirituais? Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Eu sou Iane Veloso, sou jornalista e preparei esse vídeo para apresentar para você uma série de mitos e verdades sobre a epilepsia. A falta de conhecimento sobre o assunto gera preconceito e deixa a vida dos pacientes bem mais difícil. Por isso, antes de começar, eu quero aproveitar e pedir para que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre a epilepsia. Aproveite, se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube entender que esse é um conteúdo importante e relevante e assim mostre essas informações para mais pessoas. Fique comigo até o final e depois me conte nos comentários se você já ouviu falar sobre esses mitos e verdades. Epilepsia é um problema espiritual. Mito! Para começar, eu adianto que o melhor lugar para procurar ajuda não é um templo religioso, não. Só quem pode ajudar é um médico, porque a epilepsia é um problema de saúde, mais especificamente uma alteração temporária irreversível do funcionamento do cérebro. A epilepsia afeta, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que é em 2024, cerca de 4 milhões e 300 mil brasileiros. No mundo, são cerca de 50 milhões de pessoas. A epilepsia é uma doença contagiosa. Mito! Ela é uma doença neurológica. Ninguém vai pegar epilepsia por ter contato com alguém que tem a doença. Se uma pessoa ajudar alguém em crise e por acaso tiver contato com alguma secreção, como a saliva, por exemplo, ela não precisa se preocupar, a não ser que a pessoa tenha algum outro problema de saúde que seja transmissível, mas isso é uma coisa muito rara de acontecer. Durante uma crise, é preciso imobilizar a pessoa e segurar a língua? Mito! Segundo informações da Liga Brasileira de Epilepsia, durante uma crise, o ideal é colocar o paciente deitado, com a cabeça de lado para facilitar a saída de possíveis secreções e evitar a aspiração de vômito. Se for possível, coloque alguma coisa confortável embaixo da cabeça, como uma blusa, por exemplo. Não coloque nada na boca da pessoa, não segure os braços dela e não dê nada para alguém em crise beber. A língua da pessoa não vai enrolar, por isso não tente segurar. Agora, é recomendado retirar objetos que possam causar ferimentos, os óculos, por exemplo, ou então os brincos grandes. Toda convulsão é epilepsia? Mito! A convulsão pode ser causada por febre alta em crianças, falta de oxigênio no cérebro, entre outras razões. Portanto, casos isolados de convulsão podem não resultar em um diagnóstico de epilepsia. Para considerar que uma pessoa tem epilepsia, ela deve ter crises epiléticas repetidas, mas quem vai fazer essa avaliação é o médico. Epilepsia é uma doença mental. Mito! A epilepsia é uma doença neurológica. Quem faz o acompanhamento do paciente é o neurologista, que trata de questões físicas. Já os problemas da mente têm origem psíquica e são tratados pelo psiquiatra. Se a pessoa for consumir álcool, ela não deve tomar o remédio para a epilepsia. Mito! Primeiro que o ideal é que a pessoa não consuma álcool, porque a substância pode ajudar a desencadear uma crise. E segundo, porque o paciente nunca deve interromper o uso de medicamentos, a não ser que seja por recomendação médica. E também é importante conversar com o médico porque o uso de alguns medicamentos podem afetar o nível dos antiepiléticos no sangue, comprometendo a sua eficácia. Quem tem epilepsia não pode dirigir. Mito! As pessoas diagnosticadas com epilepsia podem tirar a carteira e dirigir, mas com algumas condições e restrições. Antes de falar quais são essas condições e restrições, eu quero destacar que, segundo a Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, é comum pessoas com epilepsia não mencionarem suas crises quando vão tirar ou renovar a carta de motorista. Estima-se que 90% dos pacientes omitem o diagnóstico. A associação alerta que o candidato deve falar sobre sua condição ao médico quando for fazer o exame para retirar a habilitação e que quem mente pode ser responsabilizado por crime de falsidade, entre outros, como homicídio culposo, além de ter a carteira cassada. As regras para tirar ou renovar a habilitação para quem tem epilepsia são as seguintes. Para o candidato que usa a medicação,
é preciso estar há 1 ano sem crise convulsiva e ter um parecer favorável do médico com quem faz acompanhamento. Para o candidato que está retirando a medicação, é preciso estar há 2 anos sem crise convulsiva, ter um parecer favorável do médico com quem faz acompanhamento e estar no processo de desmame por no mínimo 6 meses. Com relação às restrições, quem tem epilepsia só pode tirar a carta na categoria B, ou seja, a pessoa não pode ter atividade remunerada, como dirigir caminhões ou ônibus de passageiros, por exemplo. Nas pesquisas para criar esse vídeo, eu não encontrei referências oficiais que falem sobre a permissão para dirigir motocicletas, provavelmente porque a Abramet só fala da liberação da categoria B. Eu até peço que, se você tiver esse dado, que escreva para mim nos comentários do vídeo para que eu possa acrescentar essa informação. Esse é um tema que tem muitos detalhes, então para quem quiser mais informações, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com um texto completo das diretrizes para avaliação de condutores e candidatos a condutores de veículos automotores portadores de epilepsia da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Epilepsia tem tratamento, mas não tem cura. Mito. A Liga Internacional contra a Epilepsia considera que um paciente está curado quando ele está há mais de 10 anos sem crises e nos últimos 5 anos desse período não tenha tomado medicamentos para a epilepsia. Além dos casos em que a causa das crises é retirada em uma cirurgia e quando a criança deixa de ter crises pelo amadurecimento do cérebro. Quando o paciente tem crise, ele deve tomar uma dose extra dos remédios. Mito. Segundo os neurologistas, os medicamentos devem ser mantidos na mesma quantidade e nos mesmos horários acertados pelo médico. Segundo o Ministério da Saúde, se a crise durar mais de 5 minutos, é preciso levar a pessoa ao médico. É possível manter a consciência durante uma crise de epilepsia? Verdade! Segundo a Liga Brasileira de Epilepsia, as crises epiléticas não são iguais. Em algumas, a pessoa perde a consciência. Em outras, não. Algumas podem ser rápidas, outras podem demorar mais tempo. Às vezes, a pessoa tem alterações sensitivas, como formigamento no corpo ou alterações motoras, quando faz movimentos involuntários, por exemplo. Mas às vezes não. Então, cada caso é um caso. O estresse pode desencadear crises de epilepsia. Verdade! O estresse é um fator que pode desencadear uma crise epilética. O motivo é algo que ainda está sendo avaliado pelos pesquisadores, mas alguns estudos apontam que o problema pode estar relacionado a hormônios liberados pelo estresse, que teriam relação com o desencadeamento da crise. Além do estresse, outros fatores são a privação de sono, ficar muito tempo sem comer ou fazer dietas radicais e sem o acompanhamento de um nutricionista. As crises podem ser controladas. Verdade! 70% dos casos de epilepsia são controlados com o uso de medicamentos. Os outros 30% são casos da chamada epilepsia refratária de difícil controle. Mesmo assim, fazendo o acompanhamento correto, o paciente pode ter uma melhora na sua qualidade de vida e uma redução das crises. Além dos medicamentos, algumas famílias devidamente orientadas por médicos e nutricionistas também adotam a dieta cetogênica para auxiliar no controle da doença. Qualquer pessoa de qualquer idade e em qualquer fase da vida pode ter epilepsia. Verdade! A epilepsia pode atingir desde bebês até idosos. Em muitos pacientes, a causa da doença é desconhecida. Já em outros, o motivo pode ser ferimentos sofridos na cabeça, traumas na hora do parto, uso de álcool ou drogas, tumores no cérebro e doenças neurológicas. O paciente com epilepsia pode ter uma vida normal. Verdade! Se o paciente fizer o tratamento permanente com o neurologista, ele pode controlar a epilepsia e ter uma vida normal. Pode trabalhar, estudar, praticar esportes, se divertir, casar e ter filhos, mesmo nos casos da epilepsia refratária, que é de difícil controle. Acompanhando alguns casos por causa do meu trabalho aqui no canal, eu percebo que o que mais atrapalha a vida dos pacientes não é a doença, e sim o preconceito da sociedade. A falta de interesse social das escolas, das empresas, de conhecer melhor o que é a epilepsia e inserir as pessoas que enfrentam o problema. Por isso que é tão importante a gente divulgar essas informações, e eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas. E esses foram alguns dos mitos e verdades sobre a epilepsia.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, aproveite, se inscreva no canal e acione o sininho para saber sempre que um novo vídeo for publicado. Não deixe de conferir também a playlist aqui do canal sobre epilepsia. Tem várias entrevistas com médicos e especialistas falando sobre diversos temas envolvendo aí a epilepsia. E me conta aqui nos comentários qual desses mitos você acha que mais atrapalha a vida das pessoas que têm epilepsia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.